Vamos entender hoje, em nome de Jesus Cristo, o que é lei, biblicamente. Quando Paulo fala sobre lei, o que ele está querendo dizer? Vamos ver aqui. Em Gálatas 5:14. 5:14, Paulo fala assim, apóstolo Paulo, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando que toda lei, toda a lei se cumpre numa só palavra: amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o teu próximo como a si mesmo, você está cumprindo toda a lei. Mas o que significa lei, biblicamente? O que ele quer dizer com essa palavra lei? Aqui, vamos ver. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. A lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você só cumpre a lei quando você ama. Quando você ama teu próximo. Se você não ama, você ainda não cumpre a lei. Mas vamos entender o que é lei, biblicamente. Aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Versículo 8. Paulo nos mostra o que é lei. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Novamente a palavra lei. Quem ama o próximo cumpre a lei. Lá em Gálatas, Paulo nos fala que toda lei se resume numa só palavra: amar ao próximo. Quem ama o próximo cumpre a lei. Aqui, em Romanos 13:8, ele confirma: pois quem ama o próximo cumpre a lei. Mas que lei? Romanos 13:8 nos fala sobre o cumprimento da lei. É o amor. Confirmando o que Paulo falou lá em Gálatas. E aqui no Romanos 13:9, continuação, ele nos mostra o que é lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ama seu próximo como a si mesmo. Ou seja, deixa eu colocar aqui uma tradução melhor. Melhor não, mais fácil de entender, né? Porque todas as traduções são boas. Vamos lá. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, e sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí. Quando fala em lei, está falando dos 10 mandamentos. Porque não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, é da onde? É dos 10 mandamentos. No Novo Testamento, a palavra lei significa os 10 mandamentos. Quando Paulo fala sobre lei, ele está falando sobre os 10 mandamentos. É o que está escrito na palavra do Senhor. E o cumprimento dos 10 mandamentos, da lei de Deus, é o amor. Porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte. Eu coloquei aqui maior. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, quem ama não faz mal ao próximo, porque quem ama não consegue, não tem maldade para matar, para roubar, para destruir, para fazer nada contra o seu próximo. Então, quando a pessoa ama, ela cumpre a lei. Mas esse amor, que eu já falei em outros vídeos, e vou falar agora, muitas pessoas se enganam, acham que é o amor do homem. Não é o amor do homem. O nosso amor não é capaz de amar ao ponto de cumprir a lei de Deus. É o amor de Deus em nós. É o amor de Deus em nós que nos capacita a amar e cumprir a lei de Deus. Como é que eu provo isso? Romanos, capítulo 5, versículo 5. Aqui está. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha aí, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado, nós que aceitamos Jesus Cristo, nós que temos Jesus em nossas vidas. E o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus.
E é pelo amor de Deus em nós que nós conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Porque, como eu mostrei, o cumprimento da lei é o amor. E você só pode cumprir a lei pelo amor quando o Espírito Santo de Deus está em você. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Ou seja, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, elas não conseguem amar pelo amor de Deus. Então elas não conseguem cumprir os mandamentos. Muitos estão tentando cumprir os mandamentos pela sua capacidade humana. Mas não conseguem, não tem como. Porque elas não têm amor, elas não amam, não têm o amor de Deus nelas, porque elas não têm o Espírito Santo. Então Deus não recebe. Então que possamos despertar, porque aqui também em Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo nos fala o seguinte, ó. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando aceitamos a fé, não a lei, ó. Tudo é pela fé. Diante de Deus nós só podemos agradar a Deus pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E o que ele está a falar? Que é hora de despertarmos do sono. Tem muita gente dormindo. Pessoas crentes, pessoas evangélicas, pessoas cristãs, que se dizem, né? Porque muitas vezes estão dentro dos templos, mostram que são de Deus, mas o seu cotidiano, o seu dia a dia é só de maldade, de desejo de maldade e ação de maldade. Não o próximo, maltrata o próximo, maltrata seus familiares dentro de casa, engana as pessoas, compra e não paga, rouba, enfim. Elas acham que estão em Deus, mas não estão. Muitas delas. Mas estão só na religião. Por isso que precisamos despertar do sono. Quem já despertou do sono entende o que eu estou a falar. Porque eu estou a falar do que está escrito na palavra de Deus. Do que o Espírito Santo de Deus nos mostra em sua palavra. Mas quem ainda está dormindo não compreende. E essas pessoas que estão dormindo têm que despertar. É preciso que desperte. Do contrário, a volta de Jesus vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Porque muita gente aí diz que Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Isso é engano, isso é uma linguagem errônea. Jesus não está voltando. Porque se ele estivesse voltando, ele estaria o quê? Ele estaria num percurso lá de onde ele estava para cá. E Paulo fala quando ele escreveu as suas cartas, naquela época que Jesus ia voltar. E se ele está voltando daquele tempo para cá, por que não chegou? A Bíblia não diz que Jesus está voltando. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Um dia ele vem. Ele vem para cumprir tudo que está escrito. Ele não está voltando, ele vai voltar. Jesus vai voltar. E se a pessoa continuar no sono, ele volta. Pega a pessoa no sono, a pessoa vai ficar sem participar do arrebatamento. Né? Porque está dormindo no sono da embriaguez do pecado, no sono da maldade, né? Então que possamos despertar para esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, mostrei a vocês biblicamente o que é lei, o que significa lei, biblicamente. Porque aqui está, ó, versículo 8, Romanos 13, 8. Paulo fala assim, ó. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Quando é que cumprimos a lei? Quando amamos ao próximo. E que lei é esta? Que lei é esta? O 13:9, a continuação do que eu falei no 13:8, mostra o que é lei, ó. Quem ama o próximo cumpre a lei. Que lei? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a lei é os 10 mandamentos. Tá falando, quando se fala em lei, está falando dos 10 mandamentos. E o cumprimento dos 10 mandamentos é o amor. O amor não faz mal por sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas o amor, como eu mostrei, é o amor de Deus em nós, não é o nosso amor. Tem pessoas tentando amar com o seu próprio amor.
E tem mais, vou mostrar algo a vocês, maravilhoso, para que possam realmente despertarem. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. 9, versículo 9. Paulo diz assim: não conto mais com minha própria justiça. Paulo disse que não contava mais com a própria justiça dele. E que justiça seria essa? Que vem da obediência à lei. Ou seja, quando nós tentamos cumprir a lei, os 10 mandamentos, pela nossa capacidade humana, pelo nosso esforço, sem o amor de Deus em nós, sem o Espírito de Deus em nós, é justiça própria. E Paulo disse que não contava mais com a justiça própria dele, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ou seja, quando nós tentamos cumprir os 10 mandamentos pelo nosso amor ou pela nossa capacidade humana, sem o Espírito de Deus em nós, é justiça própria, Deus não recebe. Deus não recebe. Essa justiça própria vem da obediência à lei, ou seja, da obediência à lei pelo nosso próprio esforço. Tem muita gente, eu estou me esforçando, eu estou cumprindo a lei. É em vão, é inútil. Está cego, está dormindo, está no sono. Mas Paulo diz que nós devemos contar com a justiça que vem pela fé em Cristo. É quando nós temos fé em Cristo, é quando nós realmente reconhecemos que é em Cristo que nós cumprimos a lei, que é Ele que nos capacita a cumprir a lei pelo amor de Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus que derrama o amor de Deus em nós. É pela fé em Cristo que Deus nos declara justos. E só quando somos declarados justos, aí sim, deixamos de ser pecadores para ser justos e passamos a praticar a justiça, o cumprimento da lei, pelo amor de Deus em nós. Aí não é mais a nossa justiça própria, mas é a justiça que vem de Cristo, é a justiça pela fé em Cristo. É pela a justiça de Cristo em nós, não é pela nossa justiça. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, por essas palavras que o Senhor Deus me capacitou a falar para vocês, que vocês possam despertar com base na palavra bíblica, com base no Espírito Santo de Deus em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.